Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o ministro Dias Toffoli rejeita pedido de investigação apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Ministros do Tribunal de Contas da União formam maioria para aprovar a continuidade do processo de privatização da Eletrobras. E o frio veio com tudo. Em Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte registrou pela manhã a temperatura mais baixa para maio desde 1961. Panorama CBN. Olá, para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Eu vou começar essa edição falando, é claro, do frio, né? Não tem como. E eu começo pela região sul. A madrugada por lá teve neve, sensação térmica negativa e incidentes causados pelos ventos fortes em meio à passagem de um ciclone subtropical pela região. Na cidade gaúcha de São José dos Ausentes, os termômetros marcaram menos 2 graus com sensação térmica de 20 graus abaixo de zero. Essa informação que eu contei para você é do Instituto Nacional de Meteorologia. E em Santa Catarina, houve neve pelo segundo dia seguido. O registro aconteceu em pelo menos 6 municípios, como São Joaquim, Urupema e Urubici. E na cidade catarinense de Bom Jardim da Serra, as rajadas de vento próximas de 160 km por hora fizeram um caminhão tombar. O motorista estava no veículo, mas ele não ficou ferido. E enquanto isso, turistas enchem os hotéis da Serra Catarinense para ver a neve. Já em Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte registrou pela manhã a temperatura mais baixa para maio desde 1961. Os termômetros da estação Cercadinho, na região oeste, marcaram 6,7 graus, de acordo com o INMET. Segundo a Defesa Civil, a sensação térmica foi de 9 graus negativos e 274 municípios mineiros estão sob alerta de frio intenso. Aqui em São Paulo, de onde eu gravo este podcast, um morador de rua morreu na capital paulista após passar a noite dormindo em uma calçada. Isaías de Faria iria completar 67 anos em julho e ele chegou pela manhã ao Centro de Convivência, no Belenzinho, na zona leste da capital paulista, para tomar um café e se alimentar. E na fila de espera, ele teve uma convulsão e desmaiou. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas, de acordo com os agentes de saúde da Prefeitura de São Paulo, a convulsão pode ser resultado de um quadro de hipotermia no corpo. Isaías de Faria dormiu ao lado da porta do Centro de Convivência, esperando o local abrir. Esse espaço, ele auxilia moradores de rua e fica fechado durante a noite. E o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, ele acompanhou esse caso. E ele contou para a nossa repórter Vitória Abel o que aconteceu. Então, ele entrou e foi a óbito tão rapidamente, não é que aconteceu uma coisa de repente, repentina. Ele se dormiu na calçada, como outros estão atestando e atestaram que ele dormiu na calçada, o quadro de patologia de base se agrava. A população de rua aumentou muito e aumentou proporcionalmente a violência contra a população de rua. O chamado poder público não consegue responder para toda a população e não consegue responder de maneira adequada também, nem quantitativamente, nem qualitativamente. Então, se abre a emergência, mas é uma emergência burocrática, é uma emergência que tem que ser emergência. Então, abre, deixa a pessoa ficar lá dentro, se aquecer. Você vê quantos estão deitados, cobertos. Hoje o governo de São Paulo realizou uma ação de acolhimento na estação Dom Pedro do metrô, que fica no centro de São Paulo, com capacidade para 100 pessoas. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que os equipamentos de atendimento a moradores de rua foram reforçados nos últimos dias. 10 tendas nos locais com maior número de pessoas em situação de rua. Nós tivemos pela equipe da Ciência Social 347 abordagens
e 293 desses foram para os nossos abrigos. Além da distribuição de cobertores, que foi feito em todas as 32 subprefeituras, como é um número bastante grande, a gente não tem isso contabilizado. Para você ter uma noção, o mês de maio foi o mais frio em 32 anos na cidade de São Paulo. E o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura registrou uma temperatura de 5 graus na região metropolitana na madrugada dessa quarta-feira. Foi a menor temperatura registrada no ano. E a sensação térmica chegou a menos 4 graus na zona sul de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas. E para se proteger desse frio todo, tem que ter alguns truques, né? E a Vitória Abel conversou com a cuidadora Patrícia Oliveira. Ela saiu de casa às 5 horas da manhã, na Zona Norte, e pegou 2 ônibus para chegar ao centro de São Paulo. E ela contou aí os esquemas que ela faz para se aquecer logo cedo. Secador. Meu aquecedor hoje foi o secador para eu poder esquentar a roupa para poder colocar para vir embora, que estava muito fria. Mas não é fácil, não. Secador de cabelo. Isso mesmo. Você já lembra de ter passado um frio desse aqui em São Paulo? Não. É a primeira vez. Eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez. É horrível a sensação. Você chora sem querer. Vou fazer esse truque aí do secador de cabelo, porque não vai ter trégua. A quinta-feira também vai ter mais frio em São Paulo, com mínima de 7 graus ao amanhecer e máxima de 16 graus à tarde. E aproveitando que eu estou falando de clima, hoje a Organização Mundial Meteorológica divulgou uma nova edição do relatório Estado do Clima, que confirma que os últimos 7 anos têm sido os mais quentes já registrados no planeta. Em análise do documento, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que o sistema energético global está quebrado e, com isso, estamos cada vez mais próximos de uma catástrofe climática. Em um dos pontos de destaque que foram apresentados pela organização, os cientistas relatam que os oceanos do planeta inteiro chegaram em 2021 ao maior nível de temperatura e acidez já registrados na história da humanidade. O documento também reafirma, como já dito em outros relatórios climáticos, que há um aumento no nível do mar por causa do derretimento contínuo de camadas de gelo. Agora eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN, que é sobre o pedido de investigação que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. E contextualizando para você rapidamente essa história, o presidente alegou um suposto abuso de autoridade por parte de Alexandre de Moraes. E o ministro virou alvo de Bolsonaro porque ele vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral no período das eleições. E o presidente da República argumentou que o chamado inquérito das fake news, no qual ele é investigado, não se justifica. Esse inquérito também mira apoiadores e os filhos do presidente. E é claro que teve desdobramento sobre esse caso. Quem foi sorteado para julgar essa notícia crime foi o ministro Dias Toffoli, do STF. E o que ele fez? Ele rejeitou o pedido de investigação que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. E isso surpreendeu um total de 0 pessoas, até porque quem foi que mandou abrir o inquérito das fake news foi o próprio ministro Dias Toffoli, que na época era presidente do Supremo. E na decisão de hoje, Toffoli escreveu, abre aspas, considerando-se que os fatos narrados na inicial evidentemente não constituem crime e que não há justa causa para o prosseguimento do feito. Então, nego seguimento, fecha aspas. Dias Toffoli também deixou claro na decisão que não há crime na conduta de Alexandre de Moraes e que o fato do ministro ser o relator do inquérito das fake news não é motivo para concluir que teria algum interesse específico. O ministro disse também que o Estado Democrático de Direito impõe a todos os deveres e obrigações e que um juiz não pode ser transformado em réu pelo simples fato de ser juiz. Toffoli disse também que a maioria das alegações de Bolsonaro é matéria de defesa, isto é, deve-se ser apresentada nos inquéritos aos quais o presidente responde.
E antes dessa decisão de Toffoli, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, saiu em defesa de Alexandre de Moraes. Ele disse que o ministro merece respeito e reconhecimento por não temer ataques. A quem dirijo a minha palavra de reconhecimento e de respeito por ser, como devem ser os juízes, intimoratos frente a quaisquer atos ou ataques. Meus cumprimentos, ministro Alexandre de Moraes, pela vossa dedicação à causa pública e às causas da verdadeira república. Já o presidente do STF, Luiz Fux, disse que Alexandre de Moraes conduz o inquérito das fake news com seriedade e competência e que foram descobertas ações de terrorismo contra a corte. E ainda, segundo Fux, são falsas as informações de que a corte interfere em competências dos outros poderes. O Supremo não sai de sua cadeira para julgar questões políticas. O Supremo não sai da sua cadeira para julgar questões morais. O Supremo não sai da sua cadeira para julgar razões públicas. O que o Supremo faz é, quando provocado, ele se manifesta, que a Constituição Federal nos impõe que, diante de uma provocação, nós devemos decidir as questões. Essas falas dos ministros aconteceram na apresentação de uma parceria entre o STF e o TSE para combater a desinformação relacionada ao judiciário e às eleições. No total, 34 entidades participam dessa iniciativa de mapear e combater informações falsas contra os tribunais. E aí, você acha mesmo que essa história acabou? É claro que não, né? O presidente Jair Bolsonaro não ficou quieto. Na tarde de hoje, ele apresentou uma representação na Procuradoria-Geral da República, que tem como alvo o ministro Alexandre de Moraes. E a base é a mesma que o presidente colocou na ação que apresentou no STF, na qual ele acusa o ministro de abuso de autoridade. No documento que foi enviado hoje à PGR, Bolsonaro diz que o ministro teria realizado sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Agora, cabe à Procuradoria-Geral da República analisar esse caso. E é claro que, ao longo da programação da CBN, os nossos comentaristas de política falaram sobre esse assunto. E eu separei para você o comentário da nossa colunista de política aqui da CBN e do jornal Valor Econômico, a Maria Cristina Fernandes, que falou sobre essa jogada de Bolsonaro. E o que é? Um factoide destinado a jogar suspeição sobre o ministro que será presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante a disputa de outubro. Ou seja, é a antessala do questionamento dos resultados eleitorais. Porque como é o TSE quem proclama o resultado e o presidente do tribunal tem a suspeição levantada pelo presidente, que é um dos candidatos em disputa, o resultado também é suspeito, certo? Errado. Porque o presidente age como um desesperado que não consegue oferecer respostas à inflação, à volta da fome, ao aumento da violência, ao desemprego que está os hospitais públicos sucateados, à evasão escolar de crianças e adolescentes, à tragédia brasileira, enfim. E como viu que está difícil ganhar com este desempenho, o presidente da República resolveu processar o juiz da eleição. E não é só isso não, a ação movida por Bolsonaro visa a legitimar o golpe que ele quer armar na eleição, né? Sob pretexto de qualquer urna quebrada, o presidente candidato vai tentar suspender a apuração. E aí, com uma ação contra o juiz, ele tenta tirar o Moraes da esfera judicial para jogá-lo no embate político do tipo candidato versus juiz suspeito. E esse assunto aí sobre a tensão na nossa democracia foi parar até nos Estados Unidos. A indicada pelo presidente Joe Biden para ser embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, a Elizabeth Bengley, disse que acredita que as eleições brasileiras vão ser justas por causa das instituições democráticas do país. Ela falou isso hoje durante uma sabatina no Comitê de Relações Internacionais do Senado americano. E durante essa audiência que sabatinou a diplomata e outros indicados para chefiar outras delegações internacionais,
Elizabeth Begley foi questionada sobre as eleições do Brasil e também o meio ambiente. E o presidente do comitê perguntou à indicada a embaixadora em Brasília sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro e também o que ela poderia fazer para se certificar de que as eleições do Brasil correriam bem. E ela disse, abre aspas, Bolsonaro disse várias coisas, mas o Brasil é uma democracia. A eleição brasileira vai ser justa, apesar de Bolsonaro. Fecha aspas. E agora eu vou fazer uma pausa aqui no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. A BV-A7 é a gestora de recursos de terceiros do Banco BV. Segundo o ranking da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, Ambima, a BV-A7 está em destaque entre as maiores gestoras de recursos de terceiros em patrimônio gerido, atuando junto a investidores de diversos segmentos, entre os quais Private Bank, Corporate, investidores institucionais e principais plataformas de investimentos. A BV-A7 é signatária do PRI, que é uma das maiores iniciativas de investimento responsável no mundo, apoiada pela ONU e conta também com uma equipe especializada com vasta experiência no mercado financeiro. E para saber mais, siga a BV-A7 no LinkedIn, no @BV-A7 ou acesse o site bv.com.br/A7. Voltando ao noticiário, na saúde eu tenho notícias sobre a Covid-19 e a história é a seguinte. Um novo estudo publicado na revista Nature nesta quarta-feira mostra que pessoas não vacinadas que foram infectadas com a variante Ômicron não desenvolvem respostas imunes efetivas que as protejam contra outras variantes do coronavírus. Essa descoberta foi feita quando os pesquisadores analisaram amostras de sangue de camundongos infectados com uma cepa do vírus que não contém mutações importantes e também com as variantes Delta e Ômicron. E eles observaram então que a infecção pela Ômicron gerou uma resposta imune reduzida quando comparada com uma infecção por uma variante e pela variante Delta. E 7 dias após a infecção desses camundongos, os pesquisadores testaram as suas amostras de sangue e perceberam que aqueles que foram infectados pela Ômicron induziram somente a neutralização do vírus da própria variante. Já aqueles com a Delta apresentaram uma neutralização efetiva contra as variantes Alfa, Beta e Delta e alguma neutralização contra a Ômicron. E depois disso, os pesquisadores analisaram amostras de sangue de 10 indivíduos não vacinados que se recuperaram da Ômicron. E da mesma forma que aconteceu com os camundongos, essas amostras mostraram uma neutralização somente contra a variante Ômicron. Já as amostras de pessoas que foram vacinadas e que haviam sido infectadas pela Ômicron ou pela Delta mostraram altas taxas de neutralização para todas as amostras dos vírus isolados. Na economia, os ministros do Tribunal de Contas da União formaram maioria hoje para aprovar a continuidade do processo de privatização da Eletrobras, que é a estatal que atua nas áreas de geração e transmissão de energia. E enquanto eu gravo este episódio, o placar era de 6-1 pela aprovação do modelo de venda que é defendido pelo governo Bolsonaro. E apenas o ministro Vital do Rego votou contra. Durante o voto, o ministro citou 6 irregularidades no processo e disse que não é possível seguir com a privatização como o impacto da eletronuclear com a privatização da Eletrobras. Isso porque a dívida da eletronuclear de 2,7 bilhões de reais faria com que parte das ações fossem para a Eletrobras já privatizada. O ministro alertou que isso seria uma afronta à Constituição. Outro ponto questionado pelo ministro é o valor da venda da usina hidrelétrica de Itaipu, de 1,2 bilhões de reais. Para o ministro, com esse valor, a usina está sendo dada e não vendida. É ultrajante a relação entre Chesf, entre Eletronorte, entre outras com Itaipu. É ultrajante. Ela não foi subavaliada, não. Ela está sendo quase dada. Essa ilegalidade que Itaipu está sendo negociada, como se diz lá na Paraíba, é negócio de pai para filho.
muito mais do que isso. Muitíssimo abaixo do valor calculado para as outras empresas. A cada dia que eu leio esse processo, mais eu sei que é um erro doloso. Há uma trama por trás de tudo isso, ou culposo pela não precificação do valor presente líquido, desconsiderando dezenas de acórdãos deste tribunal e a legislação em vigor. O ministro ainda rebateu 4 pontos, entre eles o fato da Eletrobras dar prejuízo. Só para você entender, o julgamento que aconteceu hoje, nessa quarta-feira, é a segunda etapa e última de análise do TCU. Nessa etapa, o tribunal avalia o modelo de venda proposto pela União, incluindo a faixa de valores das ações a serem ofertadas na Bolsa de Valores. A primeira etapa já tinha sido aprovada em fevereiro. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em alta de 0,51% aos 108.789 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,23%, cotado a R$ 4,952. Já o euro terminou negociado a R$ 5,208, com uma desvalorização de 0,03%. No cenário internacional, o líder da região separatista de Donetsk disse que comandantes do alto escalão das tropas da Ucrânia que se esconderam numa siderúrgica de Mariupol não se renderam. Desde segunda-feira, quase 1.000 combatentes ucranianos que estavam no local se entregaram e se tornaram prisioneiros de guerra, de acordo com Moscou. O Kremlin não revelou o destino desses militares. Hoje também, o primeiro soldado russo julgado por crimes de guerra se declarou culpado e reconheceu as acusações contra ele. De acordo com a Ucrânia, o militar matou um civil desarmado que circulava de bicicleta. O soldado pode pegar agora uma prisão perpétua. Moscou assegura que não tem informações sobre o caso e acusa Kiev de fabricar acusações contra as tropas russas. Já na parte diplomática, diante da candidatura formal da Finlândia e da Suécia para integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse que vai seguir se opondo à entrada dos países nórdicos à Aliança Militar Ocidental, da qual a Turquia já faz parte. Erdogan disse que a Suécia não deve esperar que a Turquia aprove a candidatura sem devolver terroristas. Ele fez aí uma referência às pessoas curdas que são refugiadas no país escandinavo e que Ankara acusa de serem membros do PKK, que é o Partido Nacionalista Curdo, que é considerado terrorista na Turquia. Erdogan disse que, caso contrário, Finlândia e Turquia nem precisam ir à Turquia. Os 3 países estão tentando aí negociar o voto favorável de Ankara. E pelo regulamento da OTAN, a entrada de um novo membro deve ser aprovada por todos os países que já integram a aliança. E para encerrar hoje, eu vou voltar a falar de um assunto que eu falei ontem, que é sobre aquele brasileiro que vai para o espaço. E até quero aproveitar aqui o momento para ler uma mensagem do ouvinte Tomás Seixas. Ele escreveu o seguinte: Oi, Ju, escuto o Panorama diariamente. Parece que meu dia não está completo sem ouvir você e a Bianca. E ultimamente tem sido bem difícil ouvir as notícias. É só coisa ruim. Pandemia, morte, violência, guerra. Aí você veio no último episódio com a notícia positiva que tem brasileiros indo ao espaço e me fez tão feliz e fiquei até emocionado de ouvir uma notícia boa no meio de tanta escuridão. Muito fofo, né? Primeiro de tudo, Tomás, muito obrigada pela mensagem. Sabe que também é muito ruim pra gente reportar tanta coisa ruim. E quando a gente encontra uma notícia positiva, a gente coloca na hora no panorama, porque a gente sabe que isso faz bem de alguma forma. E eu preciso dizer para você, Tomás, e também para o Panalover que está ouvindo este podcast, infelizmente uma notícia triste. A companhia Blue Origin anunciou que o lançamento do foguete previsto para sexta-feira precisou ser adiado. E entre os tripulantes está o brasileiro Vitor Correia Espanha. A empresa não informou quando a decolagem vai ser feita e, por meio das redes sociais, a empresa diz que durante as verificações finais do veículo, observaram que um dos sistemas não estavam atendendo às expectativas de desempenho.
Nas redes sociais, o brasileiro comentou esse adiamento. Ele estava até mostrando as novidades da viagem quando ele soube desse adiamento e ele lamentou dizendo que a expectativa estava altíssima, mas enfatizou que está tranquilo, já que foi por questões de segurança, né? Então, por enquanto, o Vitor disse que ainda não sabe se vai voltar ao Brasil ou se vai continuar nos Estados Unidos. Então, Tomás, a notícia de hoje não foi muito boa, mas em breve eu trago novidades, combinado? Muito obrigada pela sua mensagem e também pela sua companhia. Agora eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.